pessoal, estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de ciências hoje, tá? Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre o fluxo de energia, né, na natureza, aí como que acontece ao nosso redor em todos os elementos que compõem, né, fazem parte do meio ambiente aqui, que nós fazemos parte também como seres humanos. Acredito que desde que você se entende por gente, você já deve ter ouvido falar algo parecido como, ó, você precisa comer feijão, arroz, legume e fruta para crescer e ficar forte, não foi? Você já ouviu essa frase? Ou então você precisa comer bem, porque saco vazio não para em pé. Você já ouviu também essa frase? Ambas as frases estão corretas. Precisamos de energia para fazer as atividades, seja ler, andar e até mesmo respirar ou dormir. Porque até mesmo dormindo você gasta energia. Isso porque nosso cérebro ele não para de mandar impulsos nervosos, né, aos órgãos vitais em funcionamento que estão em nosso corpo. Então, nosso cérebro ele continua mandando esses impulsos nervosos, essas mensagens ao nosso corpo para continuar, né, funcionando. Então, até dormindo a gente gasta energia. Mas falando isso de outra forma, né, que a gente precisa comer para obter energia, os alimentos possuem energia que a gente adquire ao consumi-los, tá? Então, mas de onde vem então a energia dos alimentos? Se você estiver comendo uma carne vermelha, né, por exemplo, se você estiver comendo aqui uma carne vermelha, da onde vem a energia da carne? Vamos pensar um pouquinho. Ela vem da onde? Da onde vem a carne? Vocês lembram? A origem do alimento, né, agora? Ela vem do gado. Então, a gente obtém a energia dos alimentos que nós consumimos. Por exemplo, aqui, como nós vimos a carne, ó, a gente obtém a energia da carne através que nós temos aqui, ó, o gado, não é isso? Então, a carne que nós consumimos, a gente obtém a energia desse alimento, que, por outro lado, ele traz energia por causa do gado, vem do gado. Mas da onde o gado obtém energia? Da onde o gado ele obtém energia? Do que ele come, ou seja, da grama lá do pasto ou da ração que é oferecida a ele lá no pasto, né? Mas vamos deixar a ração de lado. Vamos nos atentar à grama, que é o alimento, né, que o gado também consome lá no pasto, tá? Para ele não ficar fraco e ficar forte, ter energia e poder a gente também nos alimentar. Então, o gado, por sua vez, ele obtém a sua energia aqui, ó, da grama, pasto que ele consome lá no pasto, ó, da grama. Então, vamos lá. O gado obtém sua energia aqui da grama, não é isso? Do que ele come no pasto. E, por outro lado, quando ele obtém energia, a gente também obtém energia da carne que vem do gado, quando nós nos alimentamos de carne vermelha, ok? Mas a energia que está na carne vermelha vem da onde? Da grama. E de onde vem a energia que está na grama? Olha só outra dúvida. Bem, eu como ser humano me alimento da carne e essa energia que está na carne, ela vem do gado. E a energia que está no gado, ela vem da onde? Da grama que ele se alimenta. E a energia da grama, então? Para poder ela ficar forte, dar essa energia para o gado e o gado transmitir essa energia para o alimento que nós consumimos como seres humanos. Da onde vem essa energia? Num processo muito conhecido, acredito que por vocês, conhecido, chamado como fotossíntese. Você já deve ter ouvido falar, não foi? Ou não? Lembra o que é fotossíntese? O processo que a planta adquire, né, adquire seu próprio alimento, ele fabrica seu próprio alimento através da fotossíntese, da energia do sol ali. Ela produz seu próprio alimento. Vamos relembrar esse processo olhando um esquema aqui comigo, tudo bem? Vamos aqui para o esquema da fotossíntese para nós relembrarmos esse processo aí importante. Aqui, ó, processo da fotossíntese. Vamos relembrar? Na fotossíntese, aqui é um esquema da fotossíntese para a gente relembrar com vocês, tá? Que nós já vimos na nossa aula. Ó. Temos aqui a energia solar, tá? Olha só as setinhas mostrando a energia solar que ela transmite aqui a planta, tá? Quando ela faz aqui a luz solar para a planta, que é um dos elementos importantes
né, ela se fortificar, ela também obtém energia da água, que vai para o solo, e dos minerais, dos próprios solos, nutrientes que existem nesse solo. Então, tem a água e tem os minerais. Como é que a água obtém, como é que a planta obtém essa água? Através da água que, né, que o solo ele adquire, da chuva, a energia solar, né, a energia do sol, tá, a temperatura do sol, e o próprio gás carbônico da natureza, ó, que ela retira do ambiente aqui. Então, quando ela obtém essa energia solar aqui, pega o gás carbônico também e usa da água e os minerais, nutrientes do solo, tudo isso em conjunto, ó, ela fabrica seu próprio alimento, tá? Através da fotossíntese, ela vai se fortificando. E aí, quando ela se fortifica, ela também transmite à natureza, ao meio ambiente, oxigênio mais puro, né? Um ar mais puro, em outras palavras, para vocês entenderem mais especificamente o que a gente está se referindo, tá? Um ar mais puro. Então, quando essa planta aqui, no caso do esquema, ela se fortifica, ó, como vocês veem, ó, as setinhas vermelhas, ó, ela fortifica a árvore, né, da água, dos minerais, gás carbônico e a energia solar, a energia do sol. Ela tem um processo chamado fotossíntese, onde ela mesma ela produz seu próprio alimento e assim ela se fortifica. E quando nós fazemos uso desses vegetais, dessas plantas, seja uma fruta, seja um legume, ou seja, como a gente viu aqui a grama que o boi come, né? Ela se fortifica dessa forma e o gado ele faz uso dessa planta, né, desse vegetal, no caso aqui, tá, que faz esse mesmo processo que eu mostrei para vocês, que a gente relembrou, faz uso, e assim a gente obtém a energia desse alimento que também vem do gado. E assim tem um ciclo aí importante, tá, onde a energia ela vai sendo transmitida a cada ser vivo que faz uso, né, parte dessa cadeia alimentar. Lembrando o que é cadeia alimentar? É quando, por exemplo, a gente vê aqui, deixa eu só voltar aqui para o esquema para a gente entender direitinho. O gado, ó, ela fez o processo da fotossíntese aqui, a grama, tá? O gado, ele quando come da grama, ele se fortifica, ele obtém energia, ele fica forte, saudável. E aí, quando ele é cortado em peças, né, de carne a ser vendido e a gente faz uso como ser humano, a gente também obtém energia desse alimento. Então, é importante a alimentação. No caso aqui tem a carne vermelha. Mas quando eu obtenho energia diretamente aqui dos vegetais, tá? Aqui o gado ele come a grama, né? Mas também eu faço uso dos vegetais, como verduras, legumes e frutos. Eu obtenho energia diretamente daquele alimento do processo da fotossíntese, né? Que ela obtém, a planta obtém da energia solar. Ela transforma em energia química. Ela se fortifica e eu obtenho essa energia quando eu consumo aquele elemento, né? Aquele alimento que eu estou me referindo, seja um legume, ou uma fruta, ou uma verdura, tá bom? Por exemplo, também, ó, vocês gostam de frango? Tem um frango também como exemplo, ó. Eu vou pegar aqui o frango. Vamos ver se vocês... Alguém gosta de frango aí? Eu também. A gente come frango, né? Tem um frango frito, cozido, tem a tal da galinha caipira, depende do prato ali oferecido. E o frango, ele se alimenta de quê? Você lembra? Me cita um alimento, pensa um pouquinho aí, aliás, um alimento que o frango, ele faz uso, tá? Vocês lembraram? Olha só, ele consome o milho, vou colocar o milho aqui ao lado, ó. Ele consome o milho. E se eu analisar aqui, ó, bem, o frango ele consome o milho, ele obtém a energia dele do milho. E o milho, ele obtém a energia dele da onde? Do mesmo processo da fotossíntese, tá? Que fortifica a plantação de milho, onde a gente extrai, a gente retira esses alimentos da natureza e faz uso aqui, no caso, o frango ele faz uso desse alimento, ele se fortifica, ele obtém energia para o seu organismo, ele fica forte, saudável, e nós como seres humanos, nós consumimos essa alimentação, né, em nossas casas também.
Então, esse processo ele é contínuo. A gente obtém energia diretamente através da fotossíntese, quando a gente faz uso de vegetais, verduras ou legumes, tá? E quando os animais também eles fazem uso diretamente desses alimentos, eles também obtêm energia dessa forma. É o que a gente chama de uma cadeia, porque um vai dando energia para o outro. A planta por si só ela produz seu alimento. Ela só precisa desses elementos, tá? Ah, ela precisa de alguma coisa? Precisa. Ela precisa da energia solar, luz do sol, gás carbônico, água e os minerais. Esses minerais eu estou me referindo aos nutrientes que tem nesse solo, ó. Tudo a planta retira da própria natureza aqui. Por isso que é importante a gente cuidar do meio ambiente, ter esse cuidado, tá? Então, a água, os sais minerais do solo, gás carbônico e a energia solar. E aí ela transmite ao meio ambiente um gás oxigênio, tá? Ou seja, um ar mais puro a nós, seres humanos. E assim a gente melhora o ambiente que nós vivemos. Assim como também quando a gente faz uso dos alimentos, a gente obtém energia, os animais é da mesma forma. E quando nós nos alimentamos de alguns animais, a gente obtém como ser humano também energia ao nosso organismo. Então, por isso que é importante sempre que os nossos pais falam, né? Coma sempre arroz, feijão, verdura, frutas e legumes, porque a gente obtém a energia no nosso corpo. A gente gasta essa energia na medida que nós estamos fazendo atividades em nosso cotidiano, tá? Lendo, correndo, andando, como eu falei no início da aula. E também dormindo. Afinal, nosso cérebro continua funcionando e mandando impulsos nervosos, né? Comandos ao nosso corpo, onde nossos órgãos vitais estão funcionando. Então, dormindo também a gente gasta energia, tá? Mas isso não significa que você tem que dormir muito. Cuidado também com isso, com essa informação. Também tem um momento adequado e o tempo, né, adequado de nós dormirmos. Dormir demais também não é bom, tá? Nossa aula fica por aqui. Na próxima aula eu vou explicar um pouco mais sobre essas cadeias alimentares, como pode transmitir a energia ao outro e a gente explicar um pouco mais. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.